Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na escola de Cristo, aprendermos lições maravilhosas. Queridos, que bom é poder contar com você aqui. Então, quero pedir que você se inscreva, compartilhe, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem de esperança. Todos nós precisamos a cada dia crescer, a cada dia aprender alguma coisa nova. E a Bíblia é a fonte de toda sabedoria e Deus quer falar conosco. Então aproveite, compartilhe, se inscreva se você não é inscrito ainda no nosso canal, para que dessa forma você possa receber mensagem. Também vai lá, acione o sininho para que você receba as notificações de novos vídeos. E o texto para a nossa meditação de hoje está aqui, é fantástico, fenomenal. Provérbios, capítulo 16 e o verso 18 diz assim: a soberba ou orgulho, soberba é o mesmo que orgulho, a soberba ou orgulho precede a ruína ou a queda, e a altivez de espírito a queda. Aqui está, queridos, não é fácil viver com pessoas que são orgulhosas, presunçosas, que acha que já sabe tudo e que não está pronto para aprender. O orgulhoso, ele fecha a sua vida ou a oportunidade de aprender, de crescer em vários aspectos da vida. E é difícil lidar com uma pessoa orgulhosa, sabe? Ela cria um ambiente desagradável enquanto ela está presente naquele meio. Pode ser na família, pode ser no local de trabalho, pode ser na igreja, pode ser na sociedade, em qualquer ambiente que uma pessoa orgulhosa se encontra, aquele ambiente é um ambiente ruim para lidar com essa pessoa. Por quê? Porque o orgulhoso, ele acha que ele já sabe tudo, que ele não precisa de ninguém, que ele é senhor da sua própria vida e ele pode tomar as decisões e as melhores decisões e as mais acertadas. E aí é difícil você lidar com pessoas orgulhosas, mas o texto bíblico diz que o orgulho precede a queda, ou seja, o orgulho sempre acontece primeiro e logo em seguida a queda acontece. E sabe que mais porque a queda é real para um orgulhoso? É porque as pessoas que convivem com uma pessoa orgulhosa, geralmente ela vai começa a desejar, olha, essa pessoa precisa aprender, ela precisa receber uma lição para que ela perceba e ela aprenda a humildade. Ou seja, as pessoas ficam desejando o tempo todo que o orgulhoso, quem sabe, sofra uma queda para que ela possa perceber que a vida não é feita como ela quer e do seu jeito. E aí as pessoas ficam torcendo para que ela aprenda a humildade, porque o contrário ao orgulho é uma pessoa humilde, uma pessoa dócil, tranquila, que sabe lidar com o outro. Isso é maravilhoso. Então, nós precisamos disso, sabe? Mas, querido, Deus já teve que lidar com o orgulho de forma assim real e verdadeira lá no céu. Vamos ver esse texto aqui, ó. Aqui, ó, Isaías, capítulo 14. Olha só, a partir do verso 12, Deus teve que lidar com um ser orgulhoso, que era o mais belo de todos os anjos que Deus havia criado no céu. Foi Lúcifer, o grande orgulhoso, o grande apóstata, aquele que se afastou de Deus por se orgulhar, olhar para si e achar que era melhor do que todos os anjos e que podia tocar a sua própria vida sem a presença de Deus. E aí Deus teve que lidar com isso. Não foi fácil lá no céu. E ainda hoje acontece isso e Deus está lidando com esse conflito, mas Deus vai destruir, vai dar um mal. Ou seja, o orgulho precede a queda. A queda de Lúcifer foi real e ela vai acontecer ainda de forma definitiva para sempre quando Deus destruiu o mal. E diz aqui o texto bíblico, Isaías 14, a partir do verso 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Era uma estrela da manhã, era filha da luz, que é Deus. Olha só, diz assim: como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, olha orgulho, eu subirei ao céu
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Aqui está. Esse ser que foi criado por Deus, Lúcifer, sabe? É um ser poderoso, tinha todas as regalias. Ezequiel vai dizer que foi criado em meio às pedras brilhantes e exaltadas. Esse ser que era Lúcifer, ele tinha todas as prerrogativas, ele comandava os outros anjos, mas ele começou a se orgulhar, e aí o orgulho o levou à queda. Mas imagine para Deus tendo que lidar com esse ser orgulhoso, e Deus tentou, buscou de todas as formas corrigir esse ser orgulhoso, mas ele se fechou no seu próprio orgulho, no seu próprio conhecimento e começou a achar que não precisava. Isso é muito ruim. Se você em algum momento já olhou para você e achou que você sabia mais do que o outro, comece a mudar de atitude, porque você e eu, todos nós, precisamos aprender o tempo todo um com o outro. E aí até me lembro que Paulo Freire diz uma frase que é interessante, ele diz assim, que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, todos nós nos educamos mediados pela relação. Educação ou crescimento na vida em todos os aspectos é um processo de troca, onde nós aprendemos um com o outro e assim a gente cresce. Essa deve ser a nossa busca. Sabe, quando a gente pensa em alguma pessoa orgulhosa, a gente lembra também, por exemplo, dos adolescentes. Um adolescente é aquele que está em formação. Ele ainda parece já um homem, mas ainda não o é, mas ele tem característica ainda de uma criança birrenta. E aí, um adolescente é aquele que acha que já sabe tudo, não quer ouvir os pais, não quer ouvir os professores, não quer ouvir muitas vezes as pessoas com mais experiência, ele já acha que sabe tudo. E aí quando a gente percebe é que geralmente o adolescente ele sofre uma queda, ele cai por conta das suas decisões equivocadas, mas aí quando ele é humilde, ele aprende a partir da sua queda. Então, o segredo da vida é a gente desenvolver a humildade para aprender sempre com o outro, tirar o orgulho da nossa vida, porque uma pessoa orgulhosa é ruim de você lidar. Todo aquele que acha que sabe tudo, que é o dono da razão, é muito ruim você lidar com essas pessoas. Pode ser na família, na igreja, na sociedade, no trabalho. É muito ruim lidar com alguém orgulhoso, aquele que acha que já sabe tudo, é cheio de si, não precisa de ninguém. É muito ruim, então você e eu, ou qualquer pessoa, precisa começar a buscar a humildade que vem pelo relacionamento com Jesus. Então é importante, e se você tiver em algum momento nutrindo esse sentimento de orgulho, de achar que é melhor do que o outro, cuidado, você está carregando os mesmos princípios aqui do diabo, de Lúcifer, quando se orgulhou e quando achou que era capaz de levar a sua vida afastado de Deus. Então isso é um perigo. E agora, para concluir até, eu quero contar uma historinha que aconteceu de forma real com Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, ainda adolescente, ele morava em uma cidade pequena do interior de São Paulo, e aí essa cidade fez-se um concurso para escolher o melhor orador da cidade entre os adolescentes. As escolas fizeram isso. E aí foi acontecendo as seletivas, né? E foi saindo, ficando. No final ficou Carlos Drummond de Andrade e mais outro adolescente que tinha uma capacidade de oratória fantástica. Os dois então marcaram o dia para aquele duelo. Só que nesse preparo, né, ali ia ser num auditório e a cidade toda ia estar presente, esse garoto, que era o oponente de Carlos Drummond de Andrade, segundo ali a história, ele até demonstrava-se ser melhor do que o próprio Carlos Drummond de Andrade como um orador. E ele começou a falar mal de Carlos Drummond de Andrade na cidade, que era uma cidade pequena, e todo mundo ficou sabendo, e chegou aos ouvidos de Carlos Drummond de Andrade, que era adolescente, em torno de 15, 16 anos. No dia então da competição,
estavam todos lá, ali no auditório lotado, estava também os familiares dos dois adolescentes que iriam mostrar sua capacidade como oradores. Depois que eles se apresentaram, né? E aí os jurados deu o resultado, e quem foi o vencedor, para surpresa até, foi Carlos Drummond de Andrade. E aí vibrou o auditório e ele também feliz. Então o seu oponente foi lá, se dirigiu no meio ali, né, do auditório, todo mundo vendo. Ele se dirigiu a Carlos Drummond de Andrade e estendeu a mão para o cumprimentar. Sabe o que aconteceu? Carlos Drummond de Andrade virou as costas e deixou o garoto com a mão estendida. O seu velho pai, Carlos Drummond, que estava no auditório, estava ali vendo aquela cena, viu aquele ato do filho, chegou em casa bravo e brigou com Carlos Drummond de Andrade. Filho, você fez a pior coisa que eu pude presenciar. Como você foi capaz de deixar aquele garoto com a mão estendida e você não o cumprimentou? Aí o Carlos Drummond: mas pai, o senhor não ficou sabendo de que ele estava me humilhando, falando? Então ali eu dei a resposta para ele: filho, você ainda não aprendeu a lição do bambu. Você não aprendeu ainda a lição do bambu? Mas como, pai? Que lição do bambu? Aí Carlos Drummond disse: filho, você já não observou que o bambuzal, quanto mais ele cresce, mais ele se dobra? Essa é a lição. Sabe, queridos, você e eu precisamos aprender também a lição do bambu. Quanto mais a gente cresce, mais a gente deve dobrar-se, ser humilde. E aí tem uma outra coisa, a gente pensar nas árvores também. Pense aqui num pé de laranja. Quanto mais ela está, aquela laranjeira, né? O pé de laranja está cheio de laranja, mais os seus galhos se aproximam do chão. Quanto mais produz fruto, mais a laranjeira ou qualquer árvore demonstra ser humilde. Então nós precisamos da humildade, nada de orgulho, nada de presunção, sabe? Porque o orgulho precede a queda. Então que Deus trabalhe no seu coração para que eu e você possamos aprender a cada dia a humildade, estarmos prontos para aprendermos, principalmente de Deus, porque Ele quer que eu e você possamos crescer para sermos uma bênção a nós mesmos e às pessoas que a gente se relaciona. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Querido Deus, ajuda-nos, Senhor, a estarmos do teu lado, a ter a tua humildade. Tire de nós o orgulho, a presunção. A gente precisa um do outro e principalmente do Senhor. Nós choramos por Jesus. Amém.